E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Dessa vez falando sobre a resolução número 955 de 2022 e que trata da questão sobre o transporte eventual de cargas em veículos como os automóveis, por exemplo. Essa resolução 955 ela revogou a norma anterior que tratava do tema, que era a resolução número 349 de 2010. Esse foi um vídeo muito pedido, pelo pessoal que nos acompanha aqui no canal, que é um tema assim, do dia a dia, e é uma resolução cheia de detalhes, com muitas informações. Até pensei em dividir em duas partes, mas acabei colocando todo o conteúdo em um único slide, em um vídeo só, e a gente vai fazendo aqui os comentários, os breves comentários sobre as disposições dessa resolução. Então vamos embora, falando aqui sobre a resolução de número 955 do CONTRAN, que dispõe sobre o transporte de cargas e bicicletas. É isso que chama a atenção no dia a dia, porque as pessoas eventualmente estão ali praticando exercício físico e tudo mais, utilizando sua bicicleta nos veículos. Então esse transporte nas partes externas, já que são veículos ali utilizados normalmente para o transporte de pessoas, do tipo automóvel, caminhonete e utilitário, Mas o que mais preocupa o pessoal é isso aqui, a questão do automóvel. Então vamos dar uma olhada aqui nas disposições dessa resolução. Olha, o artigo 2º da resolução, ele estabelece o seguinte: olha, o transporte de cargas e de bicicleta nas partes externas do veículo, de que trata essa resolução, deve respeitar. Inciso 1. O peso máximo especificado para o veículo pelo fabricante ou pela regulamentação. Então tem que observar, porque se você extrapola pode ter infração do excesso de peso, lá do inciso 5 do artigo 231 do CTB. As condições, especificações e restrições de instalação de bagageiro ou de suporte estabelecido pelo fabricante do veículo. Então, se houver alguma restrição nesse sentido no manual do proprietário, não deve ser instalado bagageiro ou suporte, é importante observar isso. E as especificações de instalação e o limite de peso estabelecido pelo fabricante do bagageiro ou do suporte, para você não colocar em risco ali a sua segurança. No parágrafo único, olha, não devem ser instalados bagageiros ou suportes em veículos em cujo fabricante não recomende ou proíba a sua instalação, justamente por não ter um ponto ali de segurança para que aquele dispositivo possa ser instalado. Lá no artigo 3º da resolução, nós temos a seguinte previsão: olha, a carga ou a bicicleta transportada nas partes externas do veículo deverá estar devidamente acondicionada, amarrada e ancorada, de modo que, inciso 1, não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, não seja derramada, lançada ou arrastada sobre a via. Inclusive, para esse caso aí, nós temos uma infração prevista lá no artigo 231, inciso 2 do CTB, que é inclusive de natureza gravíssima, tá certo? Também, olha, não atrapalhe a visibilidade à frente do condutor, nem comprometa a estabilidade ou condução do veículo, e não provoque ruído nem poeira. E também isso é muito importante, não pode ocultar as luzes, incluídas as luzes de freio e as indicadoras de direção e os dispositivos refletores, ressalvado a ocultação da lanterna de freio elevada. Aí são veículos aí de outro tipo de categoria, de outro tipo de produção, Não pode exceder também a largura máxima do veículo, não pode haver infração por exceder as dimensões, lá do inciso 4 do artigo 231 do CTB. Não pode ultrapassar as dimensões autorizadas para os veículos estabelecidos em norma do CONTRAN que trate do tema específico. Todos os acessórios, tais como cabos, correntes, lonas, grades, redes ou outros que sirvam para acondicionar, proteger e fixar a carga, deverão estar devidamente ancorados e atender aos requisitos dessa resolução e outras normas do CONTRAN que regulamente transporte de tipo específico de carga, conforme o caso, e não pode se sobressair ou se projetar além do veículo para frente, senão isso também pode gerar infração. Nesse caso aí, lá no artigo 235 do CTB, que é infração de natureza grave. E o parágrafo 1 estabelece que é responsabilidade do condutor do veículo verificar periodicamente, durante o percurso, se as cargas se mantêm amarradas, ancoradas e acondicionadas, tomando medidas necessárias para garantir a segurança do transporte, inclusive quanto ao tensionamento da amarração. Lá no artigo 4º da resolução, fica previsto que para o transporte de carga ou de bicicleta será proibido ultrapassar as dimensões autorizadas para os veículos, E aqui ainda tem umas informações importantes. No parágrafo 1º, a altura de carga transportada no compartimento de carga de caminhonete e utilitário, medida a partir do plano de apoio das rodas, está limitado a, isso aqui é importante, olha,
2 vezes a largura do veículo, respeitado o limite máximo previsto no CAPT. E aí tem um anexo, né, que traz essa figura ilustrativa. Chegando um pouquinho mais à frente eu mostro para vocês, coloquei aqui no material. Para a realização do transporte de carga disciplinado para essa resolução, não se faz necessária a obtenção de uma autorização especial de trânsito, conhecida como ET, que é exigido para veículos que fazem transporte de cargas superdimensionadas, e é proibida em qualquer hipótese a concessão de autorização especial de trânsito para o transporte de carga ou bicicleta nas partes externas desses veículos. Então, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via não pode exigir que seja expedida, que tenha que ser concedida uma AET, uma autorização especial de trânsito, para que se possa transportar uma bicicleta, que para todo efeito legal é considerado carga indivisível, mas não precisa de autorização especial de trânsito, porque a resolução 955, que é a norma específica que trata do tema, não exige nesse caso. Na sequência aqui ainda, ó, você tem o artigo 5º, que estabelece o seguinte, ó: nos casos em que o transporte de carga indivisível ou de bicicleta nas partes externas resultar no encobrimento total ou parcial, quer seja da sinalização traseira, quer seja da placa traseira, será obrigatório o uso de régua de sinalização e, respectivamente, da segunda placa traseira de identificação fixada àquela régua ou à estrutura do veículo. Um pouquinho mais à frente tem essa figura da régua de sinalização, né, que passou a ser exigido somente posteriormente à publicação da resolução número 349, lá de 2010, né, e que serve exatamente para que você possa indicar manobras ali, indicar em sentido de direção, e também colocar a placa um pouquinho mais a segunda placa traseira, um pouquinho mais à frente tem essa imagem, facilita para vocês a compreensão. No parágrafo 1º, olha, temos a definição do que é uma régua de sinalização. É o acessório com características físicas de forma semelhante a um para-choque traseiro, devendo ter no mínimo 1 metro de largura e no máximo a largura do veículo, excluídos os retrovisores, claro, e possui sistema de sinalização paralelo, energizado e semelhante em conteúdo, quantidade, finalidade e funcionamento ao do veículo em que ele for instalado. Então, isso serve para o condutor, né? Quando ele está lá na frente, ele pisa no freio, a régua de sinalização ela vai fazer exatamente o papel que o sistema de sinalização do veículo não consegue mais fazer, já que ele está encoberto por conta da carga que está sendo transportada ali, exemplo de uma bicicleta. A régua de sinalização deverá ter superfície coberta com faixas retrorefletivas oblíquas com inclinação de 45 graus em relação ao plano horizontal e mais ou menos ali de 50 a 5 milímetros de largura, nas cores branca e vermelha refletiva, idênticas às dispostas nos para-choques traseiros dos veículos de carga. Também tem a imagem um pouquinho mais na frente, fica fácil de vocês visualizarem e entenderem. Parágrafo 3º, olha: a fixação da régua de sinalização deve ser feita no veículo de forma apropriada e segura, por braçadeiras, engates, encaixes ou parafusos, podendo ser utilizada a estrutura de transporte de carga ou de seu suporte. A segunda placa de identificação deverá atender aos critérios contidos na resolução do CONTRAN, que dispõe sobre o sistema de placas. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, tá certo? Mas no momento que eu estou gravando, a norma em vigor sobre o tema é a resolução 969 de 2022 do CONTRAN, tá certo? Que é a que trata das placas de identificação veicular, o pessoal chama popularmente, né, de placa no padrão Mercosul. Fica dispensada a utilização de régua de sinalização quando o veículo possui extensor de caçamba, e o extensor de caçamba é o acessório que permite a circulação do veículo com a tampa do compartimento de carga aberta para impedir a queda da carga na via sem comprometer a sinalização traseira. Artigo 6º dessa resolução estabelece que nesses veículos, se o transporte de cargas permite o transporte de cargas acondicionadas em bagageiros ou presas a suportes apropriados, devidamente afixado na parte superior externa da carroceria, que seria o teto, né? O fabricante do bagageiro ou do suporte deve informar as condições de fixação da carga na parte superior externa e as cargas. Isso é muito importante também para que não haja a infração lá do inciso 4 do artigo 231 por conta de se exceder as dimensões, né, dos veículos. Olha, as cargas, já considerando a altura do bagageiro ou do suporte, deverão ter altura máxima de 50 centímetros e suas dimensões não devem ultrapassar o comprimento da carroceria e a largura da parte superior da carroceria. Então, isso é muito importante, essa questão da altura. Imagina lá o teto do veículo, a carga aqui em cima, ela só poderia ter no máximo 50 centímetros, já considerando aqui a altura do
do bagageiro ou do suporte que eventualmente ela esteja transportando, tá certo? Lá no artigo 7º, ó, nos veículos do tipo caminhonete e utilitário será admitido o transporte de carga indivisível além dos limites do compartimento de carga, respeitado alguns preceitos. Olha, a porção das cargas indivisíveis transportadas no compartimento de carga que venha a se projetar sobre o teto deve obedecer à altura máxima de 50 cm e suas dimensões não devem ultrapassar a largura da parte superior da carroceria. Tem uma imagem sobre isso aí um pouquinho mais à frente, vocês vão entender que quando ela fica meio que um pouquinho inclinada às vezes, né? As cargas que se sobressaiam no inciso 2 ou se projetem além do veículo para trás deverão estar bem visíveis e sinalizadas, e no período noturno essa sinalização deverá ser feita por meio de uma luz vermelha e um dispositivo refletor de cor vermelha. O balanço traseiro não pode exceder 60% do valor de distância entre os dois eixos, né, que seria os dois eixos do veículo aqui. O tamanho de 60%, você vê a distância para definir o eixo, o balanço traseiro. Lá na frente tem essa imagem, fica bem melhor do que o meu desenho aí, tá certo? E vai ser admitida a circulação do veículo com compartimento de carga aberto apenas durante o transporte de carga indivisível que ultrapasse o comprimento da caçamba ou do compartimento de carga. Aí no artigo 8º nós temos as questões aqui sobre bicicleta, ó, que poderá ser transportado na parte posterior externa ou sobre o teto, desde que fixado em dispositivo apropriado, seja ele móvel ou fixo, aplicado diretamente ao veículo acoplado ao gancho de reboque. Tem essa opção aí também. O transporte de bicicletas em caçambas de caminhonete deve respeitar o disposto no capítulo 2 dessa resolução, que a gente viu um pouquinho mais à frente com relação às dimensões. E na hipótese da bicicleta ser transportada sobre teto, esse é um outro ponto específico, olha, não se aplica a altura especificada no parágrafo 2º do artigo 6º que nós vimos agora há pouco. Qual é a altura? 50 centímetros. Como a bicicleta aqui, para todo efeito legal, ela vai ser considerada a carga indivisível, então, e a bicicleta, uma bicicleta de um adulto vai ter mais de 50 centímetros de altura, essa regra dos 50 centímetros não se aplica especificamente à bicicleta, mas precisa estar bem acomodada, né? Como vocês vão ver aí, ó, no artigo 9º, o dispositivo para o transporte de bicicleta para aplicação na parte externa dos veículos deverá ser fornecido com instruções precisas sobre forma de instalação permanente ou temporária do dispositivo no veículo, modo de fixação da bicicleta ao dispositivo de transporte, quantidade máxima de bicicletas transportadas com segurança e o cuidado de segurança durante o transporte, de forma a preservar a segurança do trânsito do veículo, dos passageiros e de terceiros. E o disposto que trata-se no caput desse artigo destina-se exclusivamente ao transporte de bicicletas, sendo proibido o seu uso para transporte de qualquer outro tipo de carga. E aqui, no artigo 10, é onde você percebe que, para efeito dessa resolução, a bicicleta é considerada carga indivisível, como eu mencionei para vocês. E aí, na sequência, tem os anexos, né, da resolução, né? São 6 figuras, né, que nós vimos aí ao longo da apresentação, né? E aqui você tem os exemplos, né? No caso de transporte de carga em caminhonete utilitário, olha, perceba que aqui, olha, a altura tem que ser 2 vezes igual à largura. Então a altura máxima da carga, medida a partir do plano de apoio das rodas do veículo, né? Que é aqui. E também, ó, a largura do veículo considerada sua estrutura, sua constituição estrutural, excluído os retrovisores, né? Que seria isso aqui. Então perceba que você tem 2 vezes, a altura pode ser 2 vezes a largura. Então, por isso que perceba que dessa forma aqui é possível que seja feito esse transporte. Aqui na figura 2 você tem a régua de sinalização. Olha, perceba que tem os dispositivos de iluminação, né, lanterna traseira, de freio, aqui luz de ré, né, a luz indicadora de direção, que é a seta, ó, aqueles refletivos que nós vimos lá no texto da norma, e a segunda placa traseira aqui, só uma imagem ilustrativa, claro, né, para indicar. Dos dois lados, ó, perceba que aqui também tem um conjunto de luzes. Na terceira figura você tem aí a questão da carga transportada na parte superior externa, né, dos veículos. Então perceba, ó, que esse tamanho aqui, ó, tem que ser menor que essa dimensão aqui, olha, que é o limite, tá certo? Então isso tem que ficar menor do que o comprimento do veículo, tá certo? E a altura menor que 50 centímetros aqui, como nós vimos, ó, no máximo 50 centímetros, esse é o limite. Então não pode exceder essas dimensões, tá certo? Aqui na figura 4, ó, perceba que você tem, né, a possibilidade de utilizar o compartimento de carga e ainda a possibilidade aqui de utilizar a parte externa, né? Agora, nessa parte externa, precisa respeitar os 50 centímetros de altura, né?
que vai ser bem mais baixo aí do que o que você pode transportar no compartimento de carga. Na figura 5, aquele que eu falei, né, quando a carga fica meio que inclinada, né, porque ela não cabe nessa parte aqui, então ela fica um pouco inclinada. Não tem problema. Agora, quando chegar na parte do teto, tem que observar a altura de 50 centímetros. Não pode extrapolar essa altura. E aqui, né, que seria aquele caso do compartimento de carga aberto, né? Aí a questão do balanço traseiro, né? Perceba que você tem aqui a dimensão, tá certo? E a partir daqui, né, essa parte aqui tem que ter 60%, né, no máximo 60% de distância, dessa distância entre os dois eixos, né? É como se, vou dar um exemplo só a grosso modo, viu? É como se fosse 1 metro aqui, então essa distância só poderia ter no máximo 60 centímetros. Claro que a dimensão é diferente, né? Mas é só para exemplificar. Então essa distância aqui, ó, se mede essa distância e o balanço traseiro, que é até o limite aqui onde vai, seria 60% desse balanço traseiro, que é a distância entre os dois eixos do veículo, né? E aí tem a parte das infrações relacionadas ao tema, né? Nós temos algumas infrações possíveis relacionadas a esse tema, né? Como por exemplo, ó, a infração do artigo 169 do CTB, tá certo? Que é infração de natureza leve, por exemplo, quando você transporta carga ou bicicleta sem que ela esteja devidamente amarrada, né? Sem tomar as medidas de segurança ali necessárias para esse transporte. Você tem aqui ainda uma infração que eu mencionei algumas vezes durante a apresentação, né, que é uma infração de natureza gravíssima prevista lá no artigo 230, inciso 4, que é quando o veículo está ali sem a segunda placa de identificação. Tem uma outra infração aqui que eu também mencionei durante a apresentação, lá do artigo 231, inciso 2, que também é uma infração de natureza gravíssima, que é aquela questão de transitar com o veículo derramando carga na via, né, ou mesmo arrastando, enfim. Tem também aqui outra infração que eu mencionei, também no artigo 231, tá certo? Que é a infração aqui do inciso 4, tá certo? Que é a questão das dimensões, né? Quando o veículo excede essas dimensões que nós vimos aí na legislação. E temos ainda outra infração lá no artigo 235, essa aqui, eu coloquei dimensão, né? Agora que eu fui ver o grave aqui que eu vi, né? Essa infração é de natureza grave e essa aqui também é de natureza grave. Essa do artigo 235 é a infração por transportar carga, por exemplo, que se sobressaia, né, para a parte da frente do veículo, por exemplo. Então caracterizaria a infração do artigo 235 do CTB, tá certo? Então essas são algumas das informações, né, sobre essa resolução. Como eu disse, são muitos detalhes ali, né? A gente tenta resumir para o vídeo não ficar tão longo, né? Ainda está aí um pouquinho depois dos 18 minutos, né? Mas assim, são alguns comentários que a gente tem em relação a essa norma. Você que nos acompanha já sabe que o link para você ter acesso à resolução, fazer o download dela caso você queira, vai ficar na descrição desse vídeo. E também vai ficar na descrição desse vídeo o link para você fazer o download desse slide, caso seja do seu interesse ter o material guardado para consulta ou até para utilizar se você precisar de alguma forma, tá certo? Se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui a ideia é promover essa troca de informação entre você que está nos acompanhando e a gente que está aqui tentando contribuir de alguma forma com essas informações. Beleza, pessoal? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.